eu posso oferecer opções para que os estudantes expressem aquilo que eles aprenderam, não de uma maneira única. Então ele pode ou listar, ou escrever espontaneamente, ou desenhar, e eu ainda acrescentei, fiz um outro ajuste que era expressar com blocos de Lego. E aí nisso eu consigo contemplar a única semelhança que a gente tem, a única humanidade compartilhada, unânime, em qualquer lugar do planeta, que são as nossas diferenças. Eu queria te perguntar em relação à individualização da educação. Como que vocês trabalham a questão tanto de inclusão, se vocês têm alunos, pessoas com deficiência, e como vocês trabalham a questão do individual, né? Porque cada um aprende de uma maneira, cada um aprende num ritmo. Como é que isso tem sido trabalhado? Eu vou pegar o gancho aí pelo final. Vamos imaginar uma escola que tem uma sala, por exemplo, meu grupo são 30 estudantes. Uau, de 6 a 7 anos? 7, 8 anos. 7, 8, tá. Imagina se tivessem 30 estilos de aprendizagem. Tá. Concorda que seria um projeto inexequível para mim ter Com que certeza. partir dessa individualização? Então, quando a gente fala individualização do ensino, já existe um equívoco aí. Porque é impossível você individualizar, mas personalizar é um caminho. E aí tem uma temática que eu tenho estudado já faz um pouco mais de um ano, que é a diferenciação pedagógica, partindo do referencial de Harvard. A diferenciação pedagógica, digamos que seja a estratégia, o caminho para alcançar o DUA. O DUA é o Desenho Universal da Aprendizagem, e aí tem os princípios delineados. Então, de uma maneira muito prática, eu vou colocar aqui, pela não individualização, mas personalização. Quando eu observo e escuto o meu grupo, eles trazem notícias desses estilos de aprendizagem e como eu posso intervir de maneira que todos aprendam a todo momento. Um exemplo de uma rotina de aprendizagem que eu apliquei muito recentemente para verificação de um conteúdo. A gente está desenvolvendo um projeto multidisciplinar que é viajando pelo mundo, e o primeiro itinerário foi a Amazônia brasileira. Então a gente passeou pelo Pará, pela Amazônia, pelo estado do Amazonas, lá pela região, e explorando os aspectos históricos, geográficos, culturais, sociais. E aí, ao final desse primeiro itinerário, eu pedi para que cada um representasse aquilo que ficou mais forte, mais vivo das suas aprendizagens, e oferecendo opções. Então, um dos princípios do DUA, que é ação e expressão, eu posso oferecer opções para que os estudantes expressem aquilo que eles aprenderam, não de uma maneira única. Então, ele pode ou listar, ou escrever espontaneamente, ou desenhar, e eu ainda acrescentei, fiz um outro ajuste que era expressar com blocos de Lego. Aí nisso eu consigo contemplar a única semelhança que a gente tem, a única humanidade compartilhada, unânime, em qualquer lugar do planeta, que são as nossas diferenças. Porque talvez, muito provavelmente, a maneira com que um estudante se expresse melhor seja por meio do desenho, o outro por meio da escrita. Se eu vou oferecendo essas opções, eu não perco de vista onde eu quero chegar. Perfeito. Eu não perco de vista o meu objetivo, eu consigo engajar, trabalhar com todos os elementos da motivação, fazendo com que esses estudantes se sintam pertencentes e se relacionando com sentido a esse objeto de aprendizagem. Eles deem visibilidade àquilo que eles são mais competentes, então eu desenho bem, ou então eu falo bem, ou então eu escrevo bem. E também eles desenvolvam autonomia e autorregulação. É claro que isso são passos de formiga, né? Não é uma mágica, é um trabalho que é contínuo, mas que ele garante uma certa perenidade em escala. É uma nova linguagem, é um novo jeito de contemplar essas aprendizagens de uma maneira que não seja pesada para o professor. Mas eu acho tão interessante isso que você trouxe, porque eu faço um paralelo
com o meu modelo de educação, que já foi há milhares de anos atrás, né? Onde tudo era rígido, então tinha que ser daquela maneira. E transpondo isso para como nós hoje, e a gente vê isso na maioria dos líderes das empresas, eles olham pelo seu próprio olhar. Eles não estão acostumados a olhar para a maneira da expressão do outro e tentar entender a expressão do outro, porque não tem um preparo para isso. É bem importante isso que você está falando, Gabriela, pensando na educação, o quanto a gente, como seres humanos, a gente tem a necessidade de ser compreendido. E talvez um caminho, tô pensando em voz alta, tá, né? Mas um caminho é você compreender para ser compreendido, né? Que também diz respeito a essa mudança de paradigma. Sem dúvida. Que também diz respeito a esse incluir que não é excludente, porque você apenas garantir que um estudante que tenha alguma necessidade educativa especial esteja no espaço da escola, isso não significa que ele pertença ao grupo, correto, que ele veja sentido nesse cenário no qual ele está inserido. Porque eu vou fazer um paralelo com uma entrevista que eu fiz com a Silvia, que ela é mãe de uma criança com deficiência e ela luta pela inclusão dele no ensino regular. Ela comentou na entrevista comigo que chegou num ponto que a professora disse que não estava passando nada para ele, porque ela não sabia o que passar para ele. Ela tinha reuniões separadas do grupo, mas ela resolveu ir numa reunião do grupo. E a professora comentou com o grupo que eles estavam aprendendo e ela perguntou: o que você está dando pro meu filho? E ela falou: não, pro seu filho eu não passo nada porque eu não sei o que passar para ele. Então veja, olha que notícia importante, né? Traz essa fala. O quanto nós não fomos ensinados a conviver com a diversidade. E a gente está falando de uma diversidade que, ao longo dessa última década, tem o investimento das políticas públicas, tem todo um formato, né, nos planos de ensino para adequação desses conteúdos. Mas se a gente não operar na lógica da tecnologia do encontro, o de conhecer o outro, o de se conhecer, não haverá caminhos. E pior, você vai chegar no final do trajeto e você chega no mundo corporativo e aí você tem entuchado goela abaixo a lei que diz que você tem que incluir. E aí você inclui na fala, você inclui no papel, mas você não inclui de fato. É uma inclusão excludente. É uma inclusão excludente. É uma inclusão excludente. Eu cheguei ao ponto de saber de empresas que pagavam suas pessoas, né, com deficiência para ficarem em casa, para dizer que estavam no quadro de funcionários, mas eles não iam. É um checklist, porque quando na verdade você... Aí volto lá nos 4 pilares da educação, né? Que é o aprender a conviver, o aprender a ser, o aprender a fazer, o aprender a conhecer. Isso. Você consegue perceber o quanto tudo isso fundamenta, né? É um alicerce, é uma estrutura que possibilita. Por isso que eu digo, a gente tem que começar lá embaixo, na cadeia da educação, para depois ir subindo. Eu realmente acredito que é possível a transformação, mas ela envolve um movimento muito coletivo e consciente, e eu não vou dizer que é difícil, mas eu vou dizer que é árduo, porque cada um é cada um. A gente só consegue talvez imaginar. Hoje eu estava ouvindo um podcast quando eu estava vindo para cá, e ela estava falando sobre algumas coisas da maternidade. E aí eu estava pensando em como a gente... E aí eu fiz um paralelo com a minha sensação quando meu pai faleceu. Não tem nada a ver com a morte, mas a gente só consegue se aproximar um pouco do outro, que é, né, falar, eu sou empático com o outro, quando a gente passa por alguma situação que talvez seja similar à do outro. Então, eu sou mãe, eu sei como é difícil ser mãe. Ou eu perdi alguém, você também, mas eu perdi alguém, eu sei como é difícil perder alguém, inclusive pelas coisas que a gente tem que fazer quando a gente perde alguém, que tem um monte de coisa burocrática que tem que fazer, que para mim na época foi revoltante, foi um marco na minha vida. E pensando nisso, como a gente pode querer
propor essa transformação se nós partirmos cada um de um lugar individual? É isso. Né? Há de ser coletivo, consciente e propositivo. Exato. Muito bom. Obrigada. Adorei a nossa conversa. Eu Obrigada. também.